Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna, né, do nosso serviço de cardiologia, 36º ano, a reunião de número 1504. E vai abordar um tema seguramente muito interessante, né, para todos nós, na prática clínica diária, que é forame oval patente, atualizações e indicações para o fechamento. E como vamos ter como palestrante o Dr. Vitor Vale, que sempre aqui está nos brindando com palestra muito didática, né? Ele é cardiologista intervencionista e coordenador do serviço de hemodinâmica do Hospital São Lucas, e seguramente vocês não vão ver no Congresso da SOCESP nenhuma apresentação sobre o assunto igual a essa. Então, vamos... Vitor, a tela é sua. Vamos lá, obrigado, doutor Souza. É um prazer enorme estar aqui novamente, né? E eu vou compartilhar agora com vocês a minha apresentação. Estão vendo bem? Tá ótimo. Sim. Tá ótimo. Excelente. Beleza. Eu decidi falar sobre forame oval recentemente porque algumas pessoas me encaminham alguns pacientes, né, que têm forame oval detectado nos exames de eco, seja transtorácico, transesofágico, e gera dúvida, né, se a gente deve fechar todo o forame oval patente, se deve fechar os forames ovais com características de alto risco, só fechar em quem já teve AVC, enfim. Aí eu decidi fazer essa aula, né, como uma resposta aí, né, como a título de instrução mesmo, do que a gente tem de novo, né, muitas coisas são conceitos antigos, mas o que a gente tem de novo de trials, né, como interpretar a presença de um forame oval patente em uma pessoa, em um paciente, né. Então é isso que eu vou tentar passar aqui para vocês hoje, certo? Vejam com atenção esse vídeo, que é muito importante, tá? Embriologia do septo interatrial. Tá? Primeiro, a divisão das câmaras começa com o septo primum, que vem aqui pela parte superior, tá certo? Criando aqui o ósteo primum, que é uma comunicação embrionária nas primeiras semanas de vida aí do embrião, tá certo? Depois de algum tempo, vejam o que acontece, né? Existe um shunt direita-esquerda fisiológico, né, do embrião, que é necessário, já que não existe oxigenação pulmonar do sangue no feto, nem no embrião, né? E aí, depois disso, o septo primum se fecha todo. Quando ele se fecha todo, aparecem algumas fenestrações lá em cima, na região superior e posterior, né, do septo interatrial, e essas fenestrações sofrem apoptose, e isso origina o ósteo secundum, certo? Agora o ósteo primum desapareceu, e apareceu o ósteo secundum, que mantém esse shunt direita e esquerda, tá bom? E aí começa a crescer, por volta da quarta, quinta semana de vida, o septo secundum, certo? Que é um septo que vem fechar aqui o ósteo secundum, certo? Vocês vão ver aqui. Mas que ele não fecha completamente, ele ainda fica separado, né? O septo secundum separado do septo primum. E isso cria aqui, mantém o shunt direita e esquerda, né, por um orifício chamado forame oval, certo? O forame oval é totalmente fisiológico, certo? Na vida fetal, na vida embrionária. Esse shunt direita e esquerda é extremamente necessário, né? O sangue oxigenado vem da placenta. Então, no átrio direito a gente tem sangue oxigenado e ele vai para a circulação sistêmica do feto. Como a pressão do átrio esquerdo é maior, né, geralmente o septo primo encosta no septo secundum, certo? E com o nascimento, quando cai a pressão do átrio direito, né, por uma queda da resistência aí placentária, né, a placenta é retirada, isso se funde, certo? Isso é o normal de se acontecer ao nascimento, uma fusão do septo primo com o septo segundo, de modo a existir aqui uma depressão, né, chamada de fossa oval, tá certo? Essa depressão é chamada de fossa oval, é onde nós realizamos a punção transeptal para a maioria dos nossos procedimentos em átrio esquerdo, né?
tem o limbo aqui da fossa oval, que é a borda, né? E em algumas situações existe uma pequena separação aqui, né? Que é justamente o alvo da nossa aula, que é o forame oval patente, né? Essa pequena separação aqui que existe, não era para existir na vida adulta, certo? Mas que existe em algumas pessoas, tá certo? Vejam aqui vocês, né? Que na circulação fetal existe uma mistura aqui de sangue venoso do feto, sangue arterial vindo da mãe, e o forame oval é extremamente necessário, né, para essa circulação sistêmica do feto. Quando o forame oval fecha, né, ele separa aqui o sangue venoso do sangue arterial, né? Normalmente o forame oval fecha até o primeiro ano de vida, tá certo? E é essencial na vida intraútero, tá bom? Como que a gente diagnostica um forame oval numa criança, num adulto, né? Enfim, através do eco, tá certo? O ecocardiograma transtorácico já pode dar uma ideia, você pode ver um shunt, esquerda, direita, né? Você pode ver uma separação, aqui você consegue ver uma separação entre o septo primo e o septo secundo, criando um túnel, né? Muitas vezes vocês vão ouvir esse termo quando a gente fala de forame oval, né? Um túnel, ele é tunelizado, tá certo? Então, um dos diagnósticos é através do eco, na visualização de um shunt, tá certo? Mas a gente pode aumentar a acurácia desse exame através de um teste chamado teste de microbolhas, tá certo? Ele é feito dessa maneira, você pega um pouquinho de sangue, mistura com soro, mistura com um pouco de ar, faz essa agitação aqui através de uma torneirinha, né? E aqui está o sangue com ar, com soro, tudo junto, cheio de bolhas, microbolhas, tá certo? Através dessa agitação. E quando você injeta microbolhas aqui no braço do paciente, circulação venosa, isso daqui vai cair no átrio direito, certo? E se o septo estiver íntegro, não vai haver passagem dessas microbolhas do átrio direito para o átrio esquerdo. Tá? Isso é um exame normal. Muitas vezes o forame oval patente, né, tem um teste de microbolhas normal ou próximo do normal, com o paciente em repouso, mas quando você faz uma manobra de valsalva, pede para o paciente fazer uma manobra de valsalva, comprime aqui o abdômen e faz uma valsalva, você pode aumentar a pressão das câmaras direitas e na presença de um FOP pequeno, você pode separar o septo primo do septo secundo durante a valsalva e você vai ver uma passagem grande de microbolhas. Vejam aqui o que é uma passagem de microbolhas, ó, átrio direito, olha como passa aqui átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, as microbolhas caindo aqui na circulação esquerda, depois de uma manobra de valsalva, ó. Tá vendo? Então aqui, isso daqui é bem característico de um shunt direita, esquerda, certo? Por um forame oval patente, tá? Mas assim, qual é a incidência de um forame oval patente, né? Aqui não sei porque não apareceu. Qual a incidência de um forame oval patente, né? Por que a gente ouve falar tanto, tá? Existem vários trabalhos, né, que foram interrogar isso, né? Porque a gente acha tanto forame oval, né, em pacientes que nunca tiveram nada, né? Então qual a incidência, qual a prevalência de forame oval, né, na população? E, para nossa surpresa, é uma prevalência muito alta, talvez mais alta do que o que a gente imagine, né? Vejam esses estudos de autópsia aqui, tá? Pegando várias pessoas e fizeram autópsia para ver quantas tinham forame oval patente. 24%, né, nesse pool de estudos aqui de autópsia, né, variando aqui até 34% em alguns estudos, né? Quando a gente pega ecos transesofágicos, né, para saber a prevalência aí de forame oval patente, em torno de 23% na população normal, entre aspas, digamos assim. Quando a gente pega Doppler transcraniano, né, que a gente pode ver, né, quando a gente faz uma injeção de microbolhas, a gente pode ver no Doppler transcraniano ondas batendo ali no Doppler transcraniano, isso sobe para 31%. Então a pergunta, né, que a gente tem que fazer é se o FOP, né, se o forame oval patente é uma patologia ou é uma variação da normalidade, né? Talvez ele seja mais direcionado para uma variação da normalidade, tá? Nesta reunião agora, eu estimei aqui pela nossa prevalência de pessoas na reunião que a gente deve ter 6 a 10 pessoas com FOP nessa reunião aqui agora, né? Então vocês imaginem o que a gente faria, né, com essa informação, tá?
Vamos pedir um eco transesofágico com microbolha para todo mundo, para diagnosticar esses FOPs, ver quem tem, quem não tem, será que eu tenho? Né? Dupla transcraniana, que parece ter uma acurácia ali um pouco maior, uma sensibilidade um pouco maior. Ou não fazer nada, já que pode ser uma variação da normalidade. Será que o FOP é um distúrbio de condução pelo ramo direito, né? Que é laudado cada vez menos nos eletros, porque, né, se tornou praticamente uma variação da normalidade, né? E aí a gente tem que entender, né, para que a gente precisa dar um diagnóstico de forame oval patente em um paciente, né? O que um forame oval patente pode causar, tá? Então, assim, o forame oval ele já foi associado, né, com AVC isquêmico, talvez essa seja a maior associação, a associação mais pesquisada, a associação mais forte, tá? Não é todo AVC isquêmico, é um tipo específico que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele está associado com enxaqueca, com crises frequentes de enxaqueca. Está associado com uma síndrome chamada platipneia ortodéoxia, que eu vou mostrar mais para frente, que é quando é o contrário da ortopneia, né? Quando o paciente levanta e assume um decúbito vertical, né? Ele tem dispneia e tem dessaturação, tá? O FOP é bem relacionado com esse tipo de síndrome. Doença da descompressão, né, que é uma doença de mergulhadores de alta profundidade, tá certo? E os gases, né, através da descompressão rápida, podem dar vários sintomas para esses mergulhadores, e os sintomas são maiores, aparentemente, né, em portadores de forame oval patente, certo? Tem relatos de abscesso cerebral, tá? Paciente que aparece com abscesso cerebral e não tem nenhum foco identificável no corpo inteiro, mas tem um forame oval patente. E até infarto, né? Infartos embólicos, né? Com embolização da circulação direita, circulação venosa, né? Levando um êmbolo que não deu um AVC, mas pode ter dado um infarto, né? Tem relatos de casos também. Lógico que muitas dessas condições a gente não vai ter estudos científicos randomizados, níveis de evidência muito grande para qualquer coisa, porque são situações de exceção, né? Mas para o AVC a gente tem muitas publicações aqui, muitos papers, e eu vou falar justamente mais sobre o AVC, tá? O AVC isquêmico, né, na sua maioria, ele tem causas identificáveis no segmento do paciente com AVC. Aterotrombótico, né, placa na carótida, ateromatose intracraniana, né? Ele pode ser cardioembólico, paciente com FA, trombo no átrio esquerdo, trombo no apêndice, trombo no ventrículo esquerdo. Hoje mesmo a gente discutiu um caso assim na reunião da UTI, né? Então, quando a gente não acha nenhuma causa, né, para um AVC, o paciente teve um AVC isquêmico, que você não encontrou nada, fez todos os exames necessários, ressonância, angiorressonância, ecotransesofágico, Holter, enfim, fez tudo e não achou nada, esse AVC é chamado de criptogênico, tá? E o AVC criptogênico é o que parece ter uma maior correlação com o forame oval patente. Vejam aqui que a prevalência do forame oval na população normal, né, é em torno de 10 a 25%, como eu mostrei para vocês naqueles estudos de autópsia, de eco, né, e de Doppler transcraniano. E quando você pega pacientes que tiveram AVC jovens, principalmente os pacientes que não têm muitos fatores de risco clássicos para AVC, né, como tabagismo, hipertensão, diabetes, a prevalência de forame oval patente nessa população vai para 40% a 50%. Né? E isso em estudos aqui desde 1988, o pessoal, né, começou a se perguntar por quê? Por que o paciente tem um AVC jovem, a gente vai investigar esse paciente tem mais forame oval patente? Né? Deve existir alguma correlação, certo? E o AVC criptogênico, né, ele é 1 em cada 3 AVCs isquêmicos. Né? Então, 1 em cada 3, 33% dos AVCs isquêmicos, você não consegue ter uma correlação, um nexo causal totalmente identificado. Você pesquisa uma série de coisas e você não consegue achar uma causa, certo? Esse AVC é chamado de criptogênico. E a estatística também mostra que 1 em cada 4 sobreviventes de um AVC terão um novo evento. Né? Então, assim, a gente encontrar uma causa para esse AVC e tratar essa causa é mandatório para a gente evitar novos eventos em um paciente que teve um AVC. Talvez encontrar uma causa dê até conforto para o paciente. Né? Talvez a pior coisa seja você
ter um AVC, que é uma coisa grave, potencialmente grave, com sequelas, e não identificar uma causa, né? E aí o tratamento fica totalmente empírico. E um tratamento empírico, né, sem um direcionamento, fica mais complexo de tratar, né? Vejam aqui que o AVC criptogênico, né, a gente tem que buscar fibrilação atrial, a gente tem que buscar forame oval patente, a gente tem que buscar ateromatose de grandes vasos, né, aorta, né, uma plaquinha da aorta pode se soltar, pode cair aqui na carótida, né, e dar um AVC. Muitas vezes as tomografias e ressonâncias que a gente faz corta só da carótida para cima, né, a gente vê muito carótida, circulação vértebro-basilar, e vê as artérias intracranianas, mas esquece da aorta, né, a aorta ascendente, o arco aórtico, né, ali pode ter ateromatose importante, pode ser a causa de um AVC, né. Endocardite também é uma causa de AVC. E uma série de outras, como trombofilia, neoplasias, né, etc. Quando a gente pensa num forame oval causando um AVC, né, a gente pensa que ele está causando um AVC por uma embolia paradoxal, certo? Esse termo é muito utilizado, embolia paradoxal. Ela é paradoxal porque ela sai da parte direita da circulação cardíaca e vai para a esquerda. E ela faz isso através do forame oval, certo? Existem teorias, né, de que o trombo se forma em qualquer lugar, né, do sistema venoso, né, e aí ele desprende-se e passa através do forame oval, durante uma valsalva, alguma outra situação de aumento de pressões atriais direitas. Mas existe também uma teoria de que o próprio forame oval, por ser tunelizado, ele pode formar um trombo ali mesmo. Ele mesmo pode ser trombogênico, certo? Então ele pode ser passagem, mas ele pode, per si, formar um trombo ali, né? É um sistema que não está aberto em todos os batimentos, em todas as fases do ciclo cardíaco, né? E ali, de repente, você pode formar algum trombinho e causar um AVC, como essa catástrofe aqui. Imagine um trombo desse passando no forame oval para onde ele está indo, né? E que catástrofe isso daí vai causar, né? E para ajudar na identificação, né, na investigação do AVC criptogênico, né, foi criado um score, tá? Em 2013 foi publicado na revista Neurology, né, um score chamado ROPE, que é um mnemônico aí de Risk of Paradoxical Embolism. E esse score, eles se basearam assim, pegaram os pacientes que tinham AVC criptogênico, né, sem uma causa, né, amplamente investigados, mas sem uma causa, né, para o AVC, e viram diversas variáveis aqui desses pacientes, certo? Eles analisaram diferenças de idade entre os grupos, né, eles pegaram esses pacientes com AVC criptogênico e viram quais tinham forame oval patente, né, e aqui vejam que são 3.000 pacientes, mais de 3.000 pacientes. E viram quais tinham forame oval patente, 1.200, quais não tinham forame oval patente, 1.700. E começaram a destrinchar várias características para saber o que poderia ter de diferença entre os grupos, né? E pela análise, né, de regressão multivariada, eles identificaram alguns fatores de risco, algumas características dos pacientes que estavam associados com AVCs não criptogênicos, digamos assim, certo? Isso foi pacientes muito idosos, quanto mais idosos, menor a chance, né, de ser um AVC não relacionado ao forame oval, né? Diabéticos, hipertensos, tabagistas, pacientes que já tiveram AVC previamente, né, e pacientes com AVCs mais profundos, né, mais substância branca do que corticais, tá certo? E aí eles criaram um score, certo? Então, esse score aqui, ele tem que ser aplicado nos pacientes com AVC criptogênico que tenham um forame oval patente, tá? Esse paciente você pode aplicar o score. E esse score ele vai predizer se aquele AVC tem uma maior chance de ter sido causado, se tem um nexo causal do FOP com AVC para aquele tipo de paciente ou não, certo? Então ele vai ganhando uma pontuação que pode chegar até 9, 10 aqui. Se o paciente não tem história de hipertensão, diabetes, nem de AVC prévio, e se ele não é fumante, ou seja, se ele não tem muitos fatores de risco, ele vai ganhando pontos, certo? A pontuação vai aumentando.
Se a imagem é cortical, na tomografia, na ressonância, ele vai ganhando ponto. E quanto mais novo ele for, vejam, a idade de 18 a 29 anos, ele já ganha 5 pontos. Quanto maior a pontuação, significa que a chance daquele forame oval encontrado no paciente com AVC criptogênico ser o causador de tudo, do AVC, é muito grande. Né? Enquanto que se ele tiver vários fatores de risco, né, ele vai pontuando 0. Paciente, vamos dizer, um paciente de 75 anos, hipertenso, diabético, ele vai pontuando aqui 0, 0, 0. Esse paciente vai ter um ROPE score baixo, certo? E a chance desse paciente ter tido o AVC dele por causa do forame oval é pequena. A chance maior de que forame oval foi um achado de exame e não a causa de tudo. Entenderam? Então vejam aqui a prevalência de forame oval baseada pelo ROPE score. Quando o paciente tem um ROPE score baixo, de 0 a 3, a prevalência que esses pacientes têm um forame oval é de 23%, enquanto que se o score for 9 e 10, é de 73%. Veja que existe um nexo causal, né? E assim, a gente consegue, né, o forame oval, por que eu estou falando tudo isso, né, sobre forame oval patente, AVC, porque a gente tem o que oferecer, né, para um paciente que tenha tido um evento causado por um forame oval, né? E o que a gente oferece é o procedimento de oclusão percutânea desse forame oval, tá certo? Ninguém vai indicar uma cirurgia para fechar um forame oval patente, tá? O procedimento a gente passa através do forame oval e a gente implanta uma prótese de duplo disco, certo? Para ocluir totalmente esse túnel e esses dois orifícios de entrada e de saída, né, no átrio direito e no átrio esquerdo. E com essa prótese duplo disco em posição, isso daqui vai ser endotelizado ao longo das próximas semanas e meses, aí, ao longo de 3 meses vai ser endotelizado, né? E essa endotelização faz com que o canal, né, se feche. Na verdade, já fecha com a própria prótese, que tem um tecido aqui dentro, né? Tem uma malha de tecido entre as hastes de metal aqui da prótese. Mas o fechamento completo mesmo é com a endotelização, né, do dispositivo. Dispositivo temos vários, temos o Amplatzer, que talvez seja mundialmente o mais utilizado, mas temos a Cardioform, que é uma prótese mais nova, também aprovada pelo FDA. Temos Occlutech, que ela é mais maleável. Temos LifeTech Cera, chinesa, Card, tem vários tipos de prótese, certo? Isso daqui, cada empresa vai desenvolvendo sua prótese, todas têm o mesmo mecanismo, basicamente. Nós temos coisas novas aqui também, que são bioabsorvíveis, né? Isso até eu fui estudar, eu não tinha conhecimento disso aqui, certo? Tem próteses bioabsorvíveis, tá? Pacientes com reação a níquel, né? Enfim, podem ter uma prótese bioabsorvível que absorve completamente aí ao redor de 2, 3 anos, certo? E fica só o tecido ali endotelizado, né? Cicatrizado ao redor da prótese. A prótese é formada por ácido polilático, né? Evidência científica, tá? Para fechamento do forame oval, né, em pacientes selecionados, nós temos, tá certo? E a primeira pessoa, né, que cogitou que o AVC tivesse sido causado por um forame oval foi um alemão, lá em 1877, tá? Esse Julian Kohlheim aqui, que publicou, né, num livro, né, um achado de um paciente dele, né, que tinha um forame oval, tinha tido um AVC isquêmico, e ele se questionou se não poderia ter acontecido, né, por uma via de embolia paradoxal. E em 2017 e 2018 nós tivemos 4 trabalhos, 4 trials, que eu vou mostrar aqui para vocês, que dão bastante corpo aí, né, para indicação ou não do fechamento do forame oval em casos selecionados, tá? O primeiro trabalho aqui em 2017, publicado no New England, né, foi esse trabalho aqui, chamado de RESPECT, tá? Foi um trabalho que incluiu pacientes com forame oval patente que tinham tido um AVC criptogênico, né, entre 18 e 60 anos, ou seja, baseados ali no ROPE score, eles já fizeram uma triagem, né? Qual a população que a gente vai investigar se o fechamento de forame oval é benéfico ou não em pacientes que tiveram AVC criptogênico, primeira coisa, pacientes jovens com poucos fatores de risco, tá? Então, os pacientes muito idosos foram excluídos, pacientes que tinham uma etiologia para o AVC foram excluídos também, tá? E esses pacientes com
AVC criptogênico e com forame oval, né, foram aqui randomizados 1 para dispositivo, aqui era Amplatzer, para um implante de um dispositivo, ou seja, fechamento percutâneo do forame oval, como eu mostrei para vocês, mais medicamentos, né, dupla antiagregação por 1 mês e aspirina até 6 meses, ou só medicamentos, né, só antiagregação ou anticoagulação. E nesse estudo aqui, era baseado em guideline. E o guideline tinha aspirina com dipyridamol, aspirina com clopidogrel monoterapia, aspirina monoterapia, varfarina. Era bastante coisa que podia se fazer nesse medical management aqui desses pacientes. Mas foi um estudo randomizado. O endpoint primário era recorrência de um AVC, né? O paciente já tinha tido AVC. Era uma prevenção secundária, certo? AVCs fatais, morte, né? E vejam vocês, né, que o grupo, né, que fez a intervenção percutânea para fechamento do forame oval patente, comparado com a terapia medicamentosa puramente, né, teve aqui uma sobrevida livre de eventos muito maior, tá? Atingindo significância estatística, né, uma redução de 45% aqui do endpoint primário, tá certo? E quando a gente olha só para recorrência, ou seja, para novos AVCs criptogênicos, né, uma redução aqui de 62% em novos AVCs criptogênicos, sem causa identificável, né, nesse grupo de pacientes que fez o fechamento do forame oval, tá certo? E quando a gente vai olhar um subgrupo, aqui análise de subgrupo, né, que mais se beneficiou do fechamento do forame oval nesse cenário, né, foram os pacientes que tinham aneurisma do septo ou que tinham forame oval grande, com um shunt muito grande, maior ou igual a 2 milímetros da abertura ali do túnel, tá certo? Então, esses foram os pacientes que se beneficiaram mais ainda do fechamento percutâneo do forame oval patente. Eles tiveram uma redução de 75% do risco relativo de um novo AVC, tá certo? Aneurisma de septo ou um FOP muito grande, tá? Então, esses viraram marcadores de alto risco para forame oval. O segundo estudo é o Defense PFO, certo? Esse foi de 2018. Esse estudo pegou só pacientes com forame oval de alto risco. Então, o paciente tinha que ter tido um AVC criptogênico, certo? Tinha que ter forame oval, e aí eles pegaram apenas os pacientes que tinham critérios de alto risco, que nesse trabalho foram aneurisma do septo interatrial, maior que 15 milímetros, né? Ou seja, o septo redundante ali por mais de 15 milímetros em relação ao plano que ele deveria estar, um septo com hipermobilidade, uma mobilidade que ele faz uma incursão maior que 10 milímetros, ou para o átrio direito ou para o átrio esquerdo, então um septo muito móvel, e o tamanho do FOP, né, que era justamente, eles mediam a separação entre os dois septos, primo e segundo, né, e quando era maior ou igual a 2 milímetros durante a valsalva, eles interpretavam como FOP grande, e ele entrava como FOP de alto risco. E vejam que nesse cenário de alto risco, né, como endpoint primário eles tinham AVC novo, né, morte vascular ou sangramento maior, os pacientes que fecharam o forame oval patente tiveram uma sobrevida livre de eventos de 100%. Nenhum paciente teve evento. Aqui, um follow-up pequeno, né, de 2 anos, mas nenhum paciente em 2 anos teve um novo evento, enquanto que os pacientes que ficaram no grupo medicamentoso apenas, né, tiveram bastante eventos, né? Então, veja aqui, grupo que fechou o forame oval nesse cenário de alto risco para prevenção secundária, certo? Tudo que eu falar aqui é para o paciente que já teve um AVC criptogênico, tá? Eles tiveram aqui uma redução importante aqui no risco de um novo AVC, do endpoint primário, né? Enfim. E vejam vocês também, né, que os pacientes que tiveram fechamento do forame oval patente, eles estavam menos anticoagulados a longo prazo, né, porque o AVC é criptogênico, né, a tendência de você ser mais agressivo com medicação, você não sabe de onde veio a causa, né, você tem um forame oval ali, será que foi um trombo que passou? Pô, vou anticoagular esse paciente, vou anticoagular para o resto da vida, né. Então, para os pacientes que tiveram, que fecharam o forame oval, você fica mais tranquilo, você interpretou que o forame oval foi o causador, né, do AVC, você fechou e endotelizou tudo. Então, vejo que 12 meses depois do fechamento, apenas 6% estava usando anticoagulante, né? 17% não estava usando nada, né?
Então, vejo que isso também reduz o risco de sangramento a longo prazo, né? Pacientes que não estão tomando nada, ou estão tomando apenas um antiagregante de monoterapia, como era a maioria dos pacientes, né? Tem esse benefício também. Terceiro trial é o Reduce, né? É um trial patrocinado pela Gore, que é um fabricante de prótese, certo? Mesmo cenário, né, 2017, 664 pacientes com AVC criptogênico e foraminal, idade, mesma coisa, 18 a 60 anos, tá? Eles botaram mais pacientes no grupo foraminal, né, que fecharam o foraminal, numa relação 2:1 com o grupo medicamentoso, que ia receber antiplaquetários segundo os guidelines da época, e vejam aqui também, mais uma vez, mostrando uma redução, né, de AVC recorrente, ou seja, de um novo AVC, tá? Uma redução de 69%, né, a chance desse paciente ter um novo AVC aqui em follow-up de 5 anos, tá certo? Comparado com o grupo de antiagregação ou anticoagulação. O NNT desse estudo, né, o número necessário para tratar, aí foram de 25 pacientes para evitar um AVC, tá certo? Não é um número muito alto, não. Porém, certo? Nesse estudo, né, mas a gente sabe, o fechamento do foraminal é um procedimento invasivo, né? E com ele a gente pode ter alguns riscos. Riscos, inclusive, né, de AVC, tá? Embolização de dispositivo e riscos também de fibrilação atrial, né? Se vocês repararem naquele duplo disco, o disco fica ali amassando o septo primo, o septo secundo, fechando, mas ele fica também em contato direto com a parede do átrio, né, do septo e do átrio, certo? Ele pode avançar um pouquinho para a parede do átrio, ele pode cavalgar um pouquinho a aorta e causar um tipo de erosão, mas ele pode levar à fibrilação atrial, certo? Vejam aqui a diferença, né, no grupo dos pacientes que fechou com o dispositivo, né, teve uma incidência de fibrilação atrial muito maior do que no grupo que permaneceu com tratamento medicamentoso apenas, tá? E fibrilação atrial, né, dá AVC, né? Ele pode levar ali à formação de um trombo no átrio esquerdo, no apêndice, enfim, e dá AVC, né? Mas eu vou falar isso mais para frente um pouquinho. O último trial foi o CLOSE, certo? Foi um trial bem complexo, né? Também 600 e poucos pacientes. E eles viram quem tinha anticoagulação para o procedimento de fechamento do foraminal, randomizaram em 2 grupos, para anticoagulação antiplaquetário. Quem não tinha contraindicação para nada, foi randomizado em 3 grupos, anticoagulação, antiplaquetário ou fechamento do foraminal. E quem tinha contraindicação à anticoagulação foi randomizado para antiagregação ou fechamento do foraminal. Um desenho complexo aí do estudo, né? Mas no frigir dos ovos, né, comparando o grupo fechamento do foraminal com antiplaquetários apenas, né, houve uma redução maciça aqui do endpoint primário. Aqui só tinha um FOP de alto risco, certo? E um NNT aqui de 20 pacientes, né, para prevenir um novo AVC. Nesse cenário, né, que analisou aqui também naquele grupo que tinha contraindicação, né, a fechamento do foraminal, ou que foi randomizado para o grupo antiplaquetário ou anticoagulante, eles tentaram fazer um pool aqui para ver se tinha alguma diferença em desfecho do paciente que ficou só em antiagregação ou só em anticoagulação, né, para o foraminal patente. Mas ele não teve poder, né, para tirar nenhuma conclusão com relação a isso, né? Se existiria algum benefício, caso o paciente não quisesse fechar o foraminal, enfim, se era melhor ficar com anticoagulação ou se era melhor ficar com antiagregação, né? A gente não tem ainda essa resposta, tá certo? Nesse trabalho também houve aqui uma maior incidência de fibrilação atrial no grupo que fechou o foraminal percutaneamente do que no grupo que ficou em tratamento medicamentoso apenas, tá? Mas meta-análise aqui dos estudos randomizados, né, visando apenas na fibrilação atrial pós-procedimento de fechamento de foraminal patente, vejam só, o risco relativo de você ter uma fibrilação atrial após o fechamento no foraminal é mais alto, tá certo? Com certeza é mais alto do que os pacientes que foram mantidos em tratamento medicamentoso. Porém, né, essa fibrilação atrial é uma fibrilação atrial que começa cedo, muitas vezes periprocedimento, no próprio procedimento,
tá? E que dura muito pouco, certo? Dura em torno de 45 dias, tá? Que é o tempo de endotelização dos dispositivos. Depois que endoteliza ali, o paciente já sai da fibrilação atrial, certo? Então, talvez esse tipo de complicação, entre aspas, digamos assim, do tratamento percutâneo, né, não deva ser levado muito em consideração aí no follow-up, tá? Temos estudos também com um follow-up de longo prazo aqui, um follow-up de 12 anos. Vejam só esse estudo aqui de 2019, 201 pacientes que fecharam o forame oval após um AVC ou AIT criptogênicos, né, e foram acompanhados por 12 anos esses pacientes. Vejam o que aconteceu no follow-up, certo? A maioria dos dispositivos foram aplasia, complicações muito baixas, né, desses 201 pacientes, né, uma fibrilação atrial, um hematoma esofagiano, talvez pelo probe do transesofágico, né, uma embolia pulmonar, certo? Os pacientes receberam alta, a maioria com aspirina monoterapia ou com dupla antiagregação, e nesse follow-up aqui, né, de 12 anos, o AVC foi de 1%, só 2 pacientes tiveram AVC em 12 anos, né, depois que fecharam o forame oval patente. 5 desenvolveram fibrilação atrial, morte em 13, mas a maioria foi morte não cardiovascular, tá certo? E quando você vê aqui, os pacientes com follow-up tão longo, né, 42 pacientes daqueles 200, né, não tinham nenhuma terapia antitrombótica no follow-up. Ficaram sem nenhum remédio. Fecharam o forame oval e ficaram sem remédio. E quando compararam esses pacientes sem remédio, com os pacientes que mantinham algum esquema antitrombótico, veja que não teve diferença de desfechos, certo? Tudo bem que isso foi uma coorte, né, não é um estudo randomizado para isso. Mas dá para perceber que talvez fechar o forame oval, como eu já tinha falado, né, dê uma segurança maior para o cardiologista, para o neurologista, de suspender a anticoagulação e talvez até suspender a antiagregação no futuro, se o paciente não tiver nenhuma outra indicação, certo? Então, para AVC, assim, eu acho que ficou bem claro esses 4 estudos, né? Para pacientes com idade entre 18 e 60 anos que já tiveram, né, um AVC relacionado ao forame oval, tá? Os guidelines recomendam que você feche o forame oval, né? Isso seria melhor do que você manter esse paciente apenas com terapia antiplaquetária ou com anticoagulação. Isso tem um nível de evidência maior, né? Um strong recommendation, que essas recomendações são da SCAI, a Sociedade de Intervenção, publicada agora em 2022. Mas os guidelines do American Heart, American College, também trazem aqui como classe 2A você fechar um forame oval, principalmente se ele tiver características de alto risco, mas traz como 2B fechar um forame oval, né, para os pacientes que já tiveram um AVC criptogênico e tem um FOP sem características de alto risco, né. Eu acho que os estudos foram bem claros, né, são estudos com poucos pacientes, 600, 200, enfim. Isso pode comprometer um pouquinho, né, a amostragem, mas eu acho que o grande X da questão aqui é você usar aquele score, né, investigar bem o AVC do paciente, tentar achar uma causa, e se não encontrar a causa, né, botar o neurologista tem sempre que estar na jogada, e se não encontrar uma causa e você deu aquele diagnóstico de AVC criptogênico, provavelmente emboligênico, sem uma fonte, e você viu que tem um forame oval, né, fazer o ROPE score, aquele score que eu falei para vocês. Se o ROPE for alto, maior ou igual a 7, existe uma grande chance daquele AVC ter vindo do FOP. E aí você deve fechar esse forame oval, tá certo? Enxaqueca, como eu falei para vocês, né, eu estou quase acabando, vou passar mais rápido agora até um pouquinho. Como é que um FOP pode estar associado à enxaqueca, né? Primeiro, né, eles detectaram que a incidência de enxaqueca é maior em pacientes com shunt direita e esquerda. Pacientes que têm forame oval, cardiopatias congênitas cianóticas, shunt sistêmico pulmonar, né, e eles traçaram algumas hipóteses. Primeiro, de que existiria alguma substância na circulação venosa, que provavelmente é inativada nos pulmões, mas que na presença de um shunt direita e esquerda, essa substância poderia alcançar a circulação cerebral em níveis mais altos
e causar enxaqueca, tá? E a segunda hipótese é de que microêmbolos dentro da circulação venosa, que normalmente são fagocitados ali na circulação pulmonar, na presença do shunt, esses microêmbolos poderiam, né, ser embolizados aí para a circulação cerebral, precipitando crise de enxaqueca, tá? Existiram 3 trabalhos um pouquinho maiores, assim, com relação a pacientes que tinham enxaqueca e fizeram fechamento do forame oval patente, visando melhorar as crises, né? E, assim, uma meta-análise desses 3 trabalhos mostrou que realmente reduz a frequência das crises de enxaqueca, os pacientes que fizeram fechamento do forame oval patente, certo? Mas, investigando, eles começaram a notar que talvez o benefício tivesse relacionado à medicação pós-fechamento e não ao fechamento em si, certo? Então, eles viram que o clopidogrel, os antiagregantes plaquetários tienopiridínicos, principalmente o clopidogrel, tinha um papel importante, aí mesmo sem o fechamento do forame oval, no tratamento, né, da enxaqueca, certo? E aí eles foram estudar, certo? E fizeram alguns estudos aí, né, de pacientes que tomaram AS clopidogrel, né, versus aspirina em monoterapia, né, depois de fechamento do forame oval patente, né, o que estava melhor, 290 pacientes, né, randomizados aí, e vejo que o paciente, todos fecharam o forame oval patente, todos fecharam, mas um grupo foi mantido com AS clopidogrel, o outro grupo só com AS. E vejam que o número de crises foi muito menor no grupo que estava em uso do clopidogrel, certo? Uma redução de risco relativo aí de 39%. E os trabalhos são pequenos, certo? É difícil fazer um trabalho com enxaqueca, né? Imagino, né? E as recomendações são que pacientes que tenham crise de enxaqueca, certo? Que nunca tiveram AVC relacionado ao forame oval, mas tem crise de enxaqueca, né? A sociedade sugere aí não fechar de rotina o forame oval desses pacientes, tá? Lógico que você pode, as evidências são muito fracas, certo? Você pode discutir isso com o paciente, se ele for um refratário a toda a terapia aí para enxaqueca, continuar com crises frequentes, se tiver um forame oval, a gente pode fechar, entendeu? Mas não de rotina, tá bom? Bem como para os mergulhadores, tá? 5 minutos eu acabo aqui. Bem como para mergulhadores, tá certo? Foi descrito, né, que os mergulhadores, né, podem ter, que tem forame oval patente, eles têm mais uma incidência da síndrome de descompressão, né, que tem a ver com gases, com nitrogênio, né, com a pressão lá embaixo, a subida rápida para a superfície, e pacientes que têm forame oval têm mais sintomas relacionados a isso, né. Vejam aqui esse trabalho mostrando que os sintomas de descompressão, né, no grupo investigado aqui, pré-fechamento de forame oval, sintomas cutâneos, sintomas cerebrais, né, de tontura, racho cutâneo, dor musculoesquelética, síncope, vômitos, dispneia, enfim, são sintomas importantes, né. Vejam que foram 11 pacientes analisados nesse estudo. É difícil você estudar mergulhador, né? E qual o propósito disso também, né? Pensando em indústrias, em financiamento de estudos, né? Então, a gente tem relatos de casos, né? Uma série de casos. Aqui são 11 casos, né? Pacientes que tinham bastante crise aqui e tinham forame oval patente, né? Foram submetidos a fechamento do forame oval patente. Em média, 3 meses depois, eles estavam de volta mergulhando, certo? Mantiveram mais ou menos a mesma profundidade de mergulho, alguns até começaram a mergulhar mais profundo ainda, né? E veja o que aconteceu nesses 11 pacientes, tá? Número de eventos de enxaqueca antes da intervenção, aqui, né? Depois da intervenção, zero crises, esses 11 pacientes. É difícil estabelecer uma relação causal disso, 11 pacientes apenas, né? Mas isso leva a crer, né, que a gente pode, talvez, pensar em indicar para um nicho de pacientes, né? A recomendação da sociedade, né, pacientes mergulhadores, né, de cilindro, né, que já tiveram crises de descompressão, né, e nunca tiveram AVC,
é de não fechar de rotina o forame oval patente, mas discutir caso a caso, né? A certeza da evidência é muito baixa, certo? A gente não tem evidência, tá? Mas é discutir caso a caso que pode ter um benefício, tá? A síndrome de platina ortodeóxia, para finalizar, né? É uma síndrome que você fica bem deitado e quando você fica sentado, você fica em pé, você começa a ter dispneia e dessaturação. É o oposto da ortopneia, certo? Pode ser causada por uma série de coisas, mas existem algumas condições, né, que são assim mandatórias para você ter platina ortodeóxica. E uma delas é você ter um shunt direita e esquerda, seja um FOP, seja uma CIA, seja um shunt pulmonar, uma fístula, um shunt abdominal, enfim, alguma coisa você tem que ter, tá certo? E os estudos que analisaram esse cenário de pacientes, que foram poucos pacientes também, mostraram que você fechando o shunt, né, nesse caso foram pacientes com forame oval, melhora muito a dispneia. Veja a classe funcional aqui da dispneia pré, em preto, né, e pós-procedimento em branco. Então vejam que antes de fechar, maioria classe 3 e 4. Depois de fechar, a maioria zerou, né, 1, 0. Enfim, uma melhora importante da platina ortodeóxica com fechamento do forame oval, certo? Para os pacientes que têm forame oval, têm essa síndrome e não tem nenhum outro mecanismo identificável, tá? Isso acontece principalmente em pacientes que têm um shunt muito grande, tá? Tem um FOP grande e que tem alguma distorção anatômica que abra mais o FOP e misture mais o sangue venoso com o sangue arterial, tá certo? Pacientes com ectasia de aorta, escoliose, insuficiência tricúspide importante, excêntrica, que pode direcionar o jato da válvula tricúspide para o forame oval, né? Então, nesse cenário de platina ortodeóxia e FOP, a sociedade sugere fechar o forame oval porque os pacientes melhoram mesmo. Existe uma relação causal muito estabelecida disso, certo? Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Vou cessar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. E estou aberto aí para a gente discutir. Como eu falei, né, sem dúvida nenhuma, uma apresentação, como sempre, né, muito didática, rica, né, e eu acho que todo mundo lucrou bastante aqui, Vitor, com sua apresentação. Eu tava lembrando, Vitor, quando falando ali na incidência dos AVCs, né, em isquêmico, sempre lembrar aquele estudo TOAST, né, que você procura ver as causas, que vale a pena sempre você ter em mente isso, né, que 25% dos AVCs isquêmicos vêm de grandes artérias, né, é ligado à arteriosclerose, 20% é cardioembólico, né, tem muito a ver com FA e assim por diante, 25% são lacunares, né, 5% são aqueles formas mais raras, em que tem dissecções, arterites e assim por diante. E 25% está nesse grupo aí, nesse pacote aí criptogênico, Criptogênico, os quais está aí, né? Mas não deixar de pensar nos fenômenos, nas doenças protrombóticas e assim por diante, que também podem ser pode ser a causa do AVC, né? Então, isso é uma coisa importante. E Não, aí, com certeza. O senhor falou em toast, né? tô, Amanda, você está aqui com a gente? Eu tô aqui, mas eu peguei a aula, assim, na metade pro final já. Mas você não precisa dessa aula, Amanda. Amanda é nossa neurologista aqui do hospital, né? Tem uma formação excelente, tem brilhado bastante aí, né? Inclusive foi elogiada na nossa reunião hoje com a diretoria do hospital. Exato. E queria a sua opinião, Amanda. Você conhece bastante o TOAST, né? Eu queria a sua opinião como neurologista, assim, de que tipo, até quanto a gente vai de investigação de um AVC, entendeu? O paciente internou com AVC isquêmico. Qual o arsenal que a gente usa? Quando que a gente deve parar de investigar? Quando a gente fica satisfeito em classificar um paciente como um AVC criptogênico?
Veja, particularmente, eu acho que assim, a gente vai até chegar ao diagnóstico, entendeu? Então, quando você vê o TOST, tem uma crítica até que eles colocam em causas indeterminadas aqueles que também não têm investigação completa, né? Então, quando o paciente é jovem, se a gente tem uma imagem de um AVC que é provavelmente embólico, definir se a gente vai antiagregar, anticoagular, fechar forame patente, vai mudar muito o risco de recorrência nos próximos anos. Então, pensando em anos de vida que ele tem para frente, fazer a investigação completa e fazer a prevenção secundária mais adequada para o caso, vai fazer muita diferença na vida desse paciente, né? A gente costuma falar que isso não é muito para paciente, a palavra acidente vascular cerebral é infeliz, porque não é um acidente, né? Quando a gente tem, 1 em cada 4 pessoas, a gente junta numa sala 4 pessoas e rapidamente a gente consegue ver quem tem mais fator de risco para ter. Então, se um paciente é jovem, sem fator de risco, entrou nessa estatística, a gente não quer ter o segundo. Para não ter o segundo, eu tenho que saber adequadamente qual a causa do primeiro. Então, se é um paciente jovem, eu acho que é embólico, fez um eco transesofágico, não tem forame patente, por exemplo, não tem um shunt intracardíaco, a gente pode pedir um Doppler transcraniano com pesquisa de microbolhas, isso pode dar uma evidência de um shunt extracardíaco, e às vezes a gente se depara com a fístula pulmonar, alguma outra causa, que deveria ser tratada se identificada. Exatamente. Obrigado, Amanda. Roberto Silva levantou a mão aí. Isso, Roberto. Levantou a mão e saiu. Saí não, rapaz. É porque eu tô no celular aqui. Aí tava difícil de liberar aqui o fone. Veja, Vitor, parabéns. Excelente apresentação. Eu queria duas perguntinhas. Uma primeira é que você disse que alguns trabalhos, alguns pacientes tinham contraindicação ao fechamento do forame oval patente. Eu queria saber assim, qual que é a contraindicação hoje ao fechamento do forame oval patente? E qual que é a taxa nesses pacientes, apesar de que a gente vê que 3 meses o cara já está epitelizado, se existe relatos de endocardite ou algo parecido com relação ao dispositivo. Essa é uma pergunta. E a outra, Vitor, apesar da sociedade, bem você falou, intervenção, ela recomendar fortemente, eu queria até escutar a opinião de Amanda, a Sociedade de Neurologia Clínica ela é um pouco mais conservadora. Eu queria só saber se a Sociedade de Neurologia Clínica ela corrobora com essa indicação fortemente nos AVCs criptogênicos para o fechamento do forame oval patente naqueles pacientes que têm um score. Tá bom? Parabéns. Hein? Valeu, Roberto. A contraindicação pode ser 2 aí, né? Ou de tomar medicações após o fechamento, né? Porque depois a gente vai ter que antiagregar o paciente duplamente durante um mês, aí, né? Ou anatômica, às vezes o paciente tem um septo secundum ali, né? Extremamente hipertrófico, certo? Às vezes é muito, muito hipertrófico mesmo, muito bulky. E isso dificultaria bastante o procedimento, certo? Então, pode existir algum grau de o dispositivo ficar com um leak ali importante, né? Não fechar totalmente, e até abrir mais, às vezes, se ele ficar muito esticado, abrir mais ainda o forame oval, né? Que ele deveria ter fechado, né? Lembre que é um túnel, né? Os discos fecham ali, você vai tentar aproximar o septo primo do septo secundo, mas se isso ficar muito desviado, você pode até afastar as bordas, né? Então, pode existir uma contraindicação anatômica. Com relação à endocardite, nunca vi endocardite de dispositivo, certo? Mas, por ser um dispositivo intracardíaco, a gente sempre faz profilaxia durante o procedimento ali 1 hora antes, tá? Com antibiótico. Ô Vitor, só no aspecto técnico, na CIA, você precisa ter uma borda para ancorar a prótese. Uhum. Teoricamente não tem, né? Quer dizer, então se tiver algum problema, é um problema de distorção, né? Mais do que, porque assim, o local para ancorar existe.
né? Existe. Não, existe borda tem bastante. O detalhe aí, você tem que medir a distância, mais ou menos, do forame oval para a aorta, para a cava superior, para calcular o tamanho do dispositivo, né, do disco, principalmente. Para você não botar uma coisa muito grande nem muito pequena. Muito grande pode ir até fazer uma erosão da aorta, ali ficar cavalgando muito a aorta, fazer uma erosão a longo prazo. Né? E muito pequeno, se o septo for aneurismático, com hipermobilidade importante, ele pode não estabilizar adequadamente o dispositivo no forame oval e ficar ainda deixando passar microbolhas. Né? Perfeito. Zé Augusto. Opa, Vitor, valeu mais uma vez aí você nos brindando aí com uma bela apresentação. Vamos junto. Então, veja, recentemente eu participei até de uma discussão de um caso, né, um paciente mais ou menos 58 anos, um HOPE 7, sem nenhum fator, pelo menos numa pesquisa extensa que foi realizada, ficou nessa dúvida, né, 7 é meio borderline, né, para fechar, e não tinha as características anatômicas de malignidade, né, de alto risco. E eu acho que sempre vai ficar aquela questão da decisão compartilhada, né? É muito difícil você... Porque, assim, se a gente for analisar o HOPE, na verdade, ele vê a chance da prevalência de você encontrar um FOP naquela população, não é isso? Na verdade, não, o HOPE foi criado assim, para ver se aquele FOP encontrado no paciente com AVC criptogênico é causador, maior chance de ser... Mas ele não foi validado, ele está começando a ser validado para prever uma ausência de recorrência se fechado. Não sei se você está entendendo. Porque o que você vê, quando você fala assim, um HOPE 3 pontos, você tem uma chance de 23% de ter um FOP. Foi mais ou menos isso que você mostrou. Um HOPE de 10 vai ter uma chance de 70% de ter um FOP. Mas ele não tá validado necessariamente para você dizer, olha, nesse caso, eu fechando, não sei se você está entendendo, o contraste entre fechar e não fechar vai ser muito maior do que nesse caso que já tem outros fatores de risco. Não sei se você está entendendo isso. Entendi, é que eu não botei aí. Eles validaram em 3 estudos, o ROPE, aplicaram retrospectivamente, né, em 3 trabalhos e publicaram isso, e existe uma correlação. Existe uma correlação que eles estão começando a fazer, não é isso? Isso. E uma outra coisa que eu queria que você analisasse, por que, lógico, o estudo deu isso tudo, mas por que lesão prévia, AVC prévio, foi até negativo, né? Porque eu também esperaria recidiva no FOP. A gente sempre interpretou na clínica que o indivíduo que tem vários pontos isquêmicos, a gente poderia considerar um cardioembólico e poderia considerar mais favorável a um FOP causador do AVC. E só para completar, assim, eu tenho um caso que eu tenho certeza que foi o FOP. Esse caso, eu acho que Souza conhece, ele chegou a fazer o eco dessa paciente. Ela estava fazendo uma esclerose de varizes, foi um caso bastante interessante. Durante a sessão, ela teve uma vertigem rotatória e foi detectado, depois na evolução, um AVC cerebelar. Ela estava na sala com vascular, fazendo esclerose, e ela fez um AVC cerebelar, e aí, na investigação, a gente foi atrás, né, quando o neuro disse que era um AVC cerebelar com a ressonância, eu digo, vamos buscar FOP, porque ela estava no procedimento. E aí, confirmado o FOP, então, um caso, assim, belíssimo, que, assim, você jura. E, nesse caso, a origem foi perna, não foi local. Nesse caso, acho que dá para a gente, com bastante segurança, inferir que o local foi da perna. Mas, assim, eu acho que sempre vai ter uma decisão compartilhada, porque as duas patologias, tanto a AVE como o FOP, são extremamente frequentes. Eu não estou convencido, o que eu quero dizer assim, eu não estou convencido que esses scores, eles têm um poder de discriminação muito bom para a tomada de decisão. Não sei se Souza concorda, mas o que eu acho que, assim, na hora não achou nada, um cara tem 50, 60 anos, 65 anos, 70 anos, não achou nada. Cara, você não fechar hoje, o cara já tendo tido um AVE, eu pessoalmente, quando eu estou tomando a decisão, eu tenho muito receio, mas
Queria ouvir vocês aí. Eu estou falando como clínico de bancar, não fazer nada. Eu posso dar minha opinião, acho que a Amanda podia dar a opinião da neurologia também. Mas, assim, primeiro, devemos considerar que o fechamento do forame oval é um procedimento com baixo risco de complicações. Primeiro ponto. Segundo ponto, é difícil, tudo é difícil, Guto. Imagine um paciente de 50 anos, teve um AVC, não tem nenhuma comorbidade, tem um forame oval, certo? E você fez um Holter nele na investigação e ele ficou 5 minutos em fibrilação atrial, certo? E aí? Você tem como dizer que a fibrilação atrial foi causadora desse AVC isquêmico? Não. Você tem como dizer que o forame oval foi causador? Não. Então, a gente sempre vai ter que pesar ali, né, e tentar entender, tentar procurar alguma outra coisa, enfim. Se ele tiver hipertensão e diabetes, só isso é suficiente para me falar que esse paciente tem fatores de riscos clássicos e que o AVC dele foi aterosclerótico. É isso que eu estou colocando, né? Quando você está tomando a decisão, é muito complexo. É muito complexo, eu acho isso bastante complexo. O que você acha, Amanda? Zé, antes de Amanda falar, não sei se você lembra de um relato de caso nosso, que Marta fez um eco que pegou o trombo em trânsito. Está publicado isso aí, né? Foi bem interessante que tinha um trombo passando. Foi uma coisa ultra curiosa isso aí. Paciente com evidência de trombose inferiores. Certeza. Amanda, compara as diretrizes de vocês com essa que o Vitor apresentou? Tá. Então, quando eu peguei essa parte da aula dele, e aí eu vi que por uma sociedade de intervenção, o nível de evidência era 1, né? Então, para a gente considera evidência 2A, e se a gente encontra uma fibrilação atrial, a gente considera que esse é um fator de risco que é potencialmente mais causador de AVC, e a gente anticoagularia e não fecharia o forame oval patente, tá? Outra coisa que eu peguei a parte da aula também, que eu vi que Vitor comentou que não considera tantos fatores anatômicos para fechar ou não. Então, isso é uma coisa nova para mim. Tem, além desse ROPE, tem o Pascal Score. Não sei se chegou a ser comentado na aula. Comentei mas, não. Bom, aí esse Pascal é meio que ele combina os critérios clínicos com os anatômicos. Então, a gente considera que se o FOP que tiver um aneurisma de septo atrial, ou se tiver, não sei se você já falou assim, né? Com 2, 3, 4, e pacificar tudo no microbolhas. Então, a gente considera ainda essas questões anatômicas. Eu fiquei triste de chegar a pegar o bonde andando, porque eu não vi o início da discussão. Mas essa parte que você falou que para decidir intervir ou não, a parte da anatomia não fosse um peso, isso é algo novo para mim mesmo. Essa é uma recomendação dessa sociedade específica, né? A gente vai encontrar nos guidelines diferença com relação a isso, né? Sabendo que existem anatomias realmente de alto risco, como você mesmo comentou aí, né? Agora, o quanto levar em consideração essas anatomias de alto risco, né? A gente não sabe. E, inclusive, às vezes eu recebo paciente para prevenção primária. Eu não sei se vocês já passaram por isso também. Paciente que nunca teve nada, fez um eco, tem um FOP. Aí, pedi um transesofágico. Pede transesofágico, FOP, alto risco. Aneurisma do septo, FOP grande, passa muito a microbolha, já no primeiro batimento enche o átrio esquerdo. E aí encaminha para fechar. Mas, assim, pelo que eu cavei aqui, Amanda, não existe nenhum cenário de prevenção primária, né, por mais alto risco anatômico que o FOP tenha. Não sei se você sabe de alguma coisa diferente disso, mas para prevenção primária, porque a gente poderia cogitar, né, a gente está prevenindo o cara que a gente vai esperar o cara ter um AVC para prevenir o segundo, um AVC que pode ser catastrófico, por que não já prevenir de cara, né? Mas como a prevalência realmente é muito grande, né, de FOP na população, talvez isso daí não seja factível. Né? Aí você vai fechar os 6 a 10
FOPs que tem aqui na reunião, né? Pois é. Bem, pelo menos fazer os ecos, eu acho que é interessante, viu? Eu acho que traz para todo mundo, ainda estou só para começar, né? Mas eu concordo com o que o Zé Augusto falou. Você ter uma doença que é muito prevalente, você ter um score, que você tem o poder de discriminação, aquele que vai ter ou não, é meio complexo, né? É bem difícil, né? E aí? Guto, você não fechou o FOP dessa sua paciente, não, né? Guto caiu, eu acho. Ele está congelado aí. Congelou a imagem dele. Estão me ouvindo? Tô. Tá ouvindo. Veja, essa paciente, a bem da verdade, ela foi antes dos estudos positivos, porque tiveram estudos iniciais negativos. Sim. Ela teve em São Paulo e não fecharam. Eu não sei mais, eu perdi depois esse segmento. Entendi. Porque antigamente os resultados eram negativos. Não sei se vocês se lembram, né? Você já Sim. Negativos. Né? Negativo, verdade. Ô, Vitor, você atribui aqueles primeiros negativos do tipo evolução de prótese? Não, seleção de pacientes. Entendi. Seleção de pacientes. Estudos pequenos, uma seleção que não foi muito bem feita. Não foi questão de prótese, não. Embora tenhamos próteses bem melhores agora, né, também. Perfeito. Alguém quer fazer mais algum comentário? Sim, Vitor. Como eu falei, sem dúvida nenhuma, você fez uma apresentação brilhante, né? E dificilmente, para quem vai para o sucesso, vai ver uma igual. Assim, pode ter alguma até parecida, mas igual seguramente não vai ter. Então, eu queria parabenizar mais uma vez, né? Agradecer a presença de todos e dizer que na próxima semana estaremos em mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia da Hospital. Ok? Obrigado, Tossos. Obrigado, Amanda, pela participação também, viu? Exatamente. Obrigado, Amanda, aí, pelos comentários. Seja bem-vinda às nossas reuniões, viu? Eu acho que a cardioneurologia veio antes da cardio-oncologia. A cardio-oncologia está ganhando força. Eu acho que a cardioneurologia é mais importante. Né? Isso mesmo. Verdade. Neurocardiovascular. Neurocardiovascular. Para vocês. Um abraço. Tchau. Tchau, vocês. Tchau. Tchau.